Boa noite. No livro Mantras de Vida de Loester, nosso mantra de hoje: creio no que faço, porque só faço as coisas certas. É um mantra mesmo. Livro dos Espíritos, pergunta 671, ainda no capítulo dos sacrifícios. Que se deve pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, querendo agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, pode-se equiparar quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda: ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de se fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião desse diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como se pretende que creiam nessa palavra de paz quando se vai levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos nos esforçar para fazê-los conhecer a doutrina do Salvador mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em sua maioria, não acreditam nas comunicações que temos com certos mortais, como quereriam que estranhos acreditassem na sua palavra, quando desmentem com os atos a doutrina que pregam. Em obras póstumas, sobre as expiações coletivas, aquele capítulo longo, e a gente continua hoje. Então a gente estava falando das convulsões sociais e continuamos. Em segundo lugar, estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, ele não pode assumir nenhuma forma autocrática, porque então faria o que condena. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. E maior será essa influência pela circunstância de não ser imposta. Forte como filosofia, o Espiritismo só teria de perder nesse século de raciocínio se transformasse em poder temporal. Não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão, sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade, mais bem compreendidas graças ao Espiritismo. Essencialmente positivo em suas crenças, ele repele todo misticismo, desde que não se estenda essa denominação como o fazem os que em nada creem, a crença em Deus, na alma e na vida futura. Induz, exceto, os homens a se ocuparem seriamente com a vida espiritual, mas porque essa é a vida normal, sendo nela que se tem de cumprir os nossos destinos,
pois que a vida terrestre é transitória, passageira. Pelas provas que apresenta da realidade da vida espiritual, ensina aos homens a não atribuírem mais que relativa importância às coisas deste mundo, dando-lhes assim força e coragem para suportar com paciência as vicissitudes da vida terrena. Ensina-lhes que, morrendo, não deixam para sempre este mundo, que podem voltar a ele a fim de aperfeiçoarem sua educação intelectual e moral, a menos que já estejam bastante adiantados para merecerem passar a um mundo melhor, que os trabalhos e progressos que realizem ou para cuja realização contribuam lhes aproveitarão, concorrendo para que melhorada se lhes torne a posição futura. Mostra-lhes dessa forma que é de todo o interesse deles não o desprezarem. Se lhes repugna voltar aqui, uma vez que possuem o livre-arbítrio, deles depende o fazerem o que é necessário a se tornarem habitantes de outros orbes, mas que não se iludam sobre as condições que devem preencher para merecerem uma mudança de residência. Não será por meio de algumas fórmulas, expressas em palavras ou atos, que o conseguirão, sim por efeito de uma reforma séria e radical de suas imperfeições, modificando-se, despojando-se das paixões más, adquirindo dia a dia novas qualidades, ensinando a todos pelo exemplo a linha de proceder que levará solidariamente todos os homens à ventura, pela fraternidade, pela tolerância, pelo amor. A humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e das gerações que constituem as existências coletivas. Umas e outras avançam na senda do progresso por variadas fases de provações que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. Do mesmo modo que para o encarnado, cada existência é um passo à frente, cada geração marca um grau de progresso para o conjunto. É irresistível esse progresso do conjunto e arrasta as massas, ao mesmo tempo que modifica e transforma em instrumento de regeneração os erros e prejuízos de um passado que tem de desaparecer. Ora, como as gerações se compõem dos indivíduos que já viveram nas gerações precedentes, segue-se que o progresso delas é o resultante do progresso dos indivíduos. E vamos terminar uma poesia de Raimundo de Azevedo, Bagatela. É Raimundo de Azevedo Correia. É do livro Antologia dos Imortais. O vento corre, o uivante desempedra alvo seixo engastado na montanha. A pedra solta cai sobre outra pedra, brotam faíscas de uma luz castanha. Novo golpe do vento e o fogo medra, na alfombra ressequida em doida sanha. A luta que se alteia e se desmedra no incêndio arrasador em fúria estranha. Mais forte, zune o vento e a tudo encrispa, sobem chamas cruéis de chispa em chispa, o homem chora a perdida sementeira. Também no mundo é assim. Por bagatela, surge a paixão que se desencastela, queimando a safra de uma vida inteira.